Pessoal, o presidente da Câmara, Hugo Motta, negou que tenha feito um acordo com a oposição para o fim da obstrução, afirmou que não vai abrir mão do seu papel institucional. Vamos então com a Vitória Bel, que está acompanhando essa história. Vitória, o presidente da Câmara diz que o papel institucional dele é inegociável, né? Bem-vinda, boa tarde para você. Boa tarde, Evandro, a todos aqueles que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Pois é, depois de ontem circular um boato da oposição de que Hugo Motta teria se comprometido a pautar pelo menos 2 temas que estavam sendo pedidos pela oposição, Hugo Motta chegou aqui na Câmara dos Deputados hoje dizendo que não houve nenhum acordo envolvendo o comprometimento de pautas e disse que a retomada dos trabalhos não está vinculada a nenhuma pauta. Ele disse ainda que não negocia as suas prerrogativas nem com a oposição, nem com o governo e nem com ninguém. Foi as palavras do presidente da Câmara quando ele chegou aqui mais cedo e conversou rapidamente com os jornalistas. A gente lembra, portanto, que desde o início da semana os deputados de oposição, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, estavam ocupando o plenário da Câmara dos Deputados e também do Senado. Aqui na Câmara dos Deputados eles estavam inclusive sentados na mesa diretora, onde o Hugo Motta se senta para presidir as sessões e as votações. Eles estavam ameaçando não sair dessa posição até que Hugo Motta concordasse com as pautas, por exemplo, da PEC, da proposta de emenda à Constituição, que restringe o foro privilegiado e que acabaria com o foro privilegiado para deputados, retirando a análise de processos de deputados do STF, e também queriam o avanço do projeto da anistia, que perdoa condenados e presos pelo 8 de janeiro de 2023. O que acontece é que a oposição saiu dizendo aqui ontem que esse acordo tinha sido feito e que o Motta e os líderes de centro tinham concordado com essas 2 pautas e que, portanto, por isso, eles tinham liberado a chegada de Hugo Motta até a cadeira da mesa diretora ontem. O que Hugo Motta negou hoje, veementemente, inclusive líderes de centro que a gente vem conversando desde ontem também já vinham negando isso. O que eles afirmaram é que eles estavam comprometidos a continuar com o debate. Então, na próxima reunião de líderes, que deve acontecer semana que vem, eles vão discutir, falar sobre essas matérias, principalmente a restrição do foro privilegiado, que é algo que também é incômodo para os demais deputados de centro, mas eles só se comprometeram com esse debate e não com a votação, muito menos a pauta ou a aprovação dessas 2 matérias. Inclusive, depois de toda essa repercussão e da fala de Hugo Motta, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, pediu desculpas e disse que não foi bem isso, que o Hugo Motta não se comprometeu com nenhum tipo de pauta e que a conversa aconteceu apenas com as lideranças de centro. Mas, como eu já disse, as lideranças de centro se comprometeram a debater e não a pautar, até porque quem pauta é o presidente da Câmara, Hugo Motta. O Sóstenes Cavalcante ainda disse o seguinte mais cedo ao pedir desculpas pela confusão. O presidente Hugo não foi chantageado por nós e não assumiu compromisso com pauta alguma. Os líderes dos partidos que assumiram foram PSD, União Brasil e Progressistas. Ontem o presidente Hugo Motta, quando ele assumiu ali a mesa diretora, ele chegou a falar do momento difícil que o país vive, de muita polarização, e que entende que a Câmara seja contaminada por esse clima, mas que é necessário ser priorizado o diálogo. Vamos ouvir um trecho. Nós tivemos um somatório de acontecimentos recentes que nos trouxeram a esse sentimento de ebulição dentro da casa. É comum? É comum? Não. Nós estamos vivendo tempos normais? Também não. Mas é justamente nessa hora que nós não podemos negociar a nossa democracia. Nós temos uma preocupação muito grande com o momento crítico que o nosso país está vivendo. A crise institucional, os debates que agora nos colocam também num possível conflito internacional. E penso que nesta casa mora a construção dessas soluções.
E um bastidor que a gente tem por aqui é que os líderes de centro, muito próximos ao Hugo Mota, aliados de Hugo Mota, têm pedido que esses deputados bolsonaristas que tentaram impedir a chegada de Hugo Mota à cadeira da mesa diretora, inclusive ali com uma certa força física, sejam punidos. Para eles, se essa punição não acontecer, isso pode acabar abrindo um precedente para que outros partidos, outras bancadas, inclusive a esquerda, utilize desse mesmo tipo de chantagem para tentar fazer com que pautas de interesse deles sejam votadas. Um líder de centro, inclusive, me disse que o PSOL, por exemplo, poderia ocupar a mesa diretora e pedir que sejam pautados projetos de interesse do meio ambiente. Isso poderia abrir um precedente para que qualquer partido faça essa mesma movimentação. Por isso, esses deputados que permaneceram ali deveriam ser punidos na visão desses aliados de Hugo Mota. Mas o presidente ainda não decidiu nada, até porque existe uma avaliação também de outros líderes que uma punição ou com suspensão de 6 meses ou de levar o caso desses deputados ao Conselho de Ética para uma possível avaliação de cassação, isso poderia aumentar ainda mais a tensão e trazer aí os ânimos mais aflorados ainda aqui para a Câmara dos Deputados. Então, Hugo Mota deve analisar essa situação ao longo do final de semana para tomar uma decisão se esses deputados serão ou não punidos. Um último bastidor é que ontem a gente viu nas imagens divulgadas que o deputado Van Hatten, do Partido Novo, ficou sentado na mesa da Câmara sentado na cadeira, da mesa diretora, mesmo com a chegada do presidente Hugo Mota. E além dele, o deputado Zé Trovão também, de acordo com deputados que estavam acompanhando a cena, o deputado Zé Trovão tentou impedir que o presidente Hugo Mota subisse as escadas que dá acesso à mesa diretora. E o presidente Hugo Mota precisou pedir respeito a ele e licença para que ele passasse. Então houve ali uma pequena discussão também nesse momento, até de o deputado Hugo Mota, do presidente Hugo Mota, acessar a mesa diretora da casa. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Vitória, e por trazer todos os detalhes dessa confusão envolvendo essa obstrução ali na mesa diretora. Bom trabalho para você. José Maria Trindade, essa não é a primeira vez que o líder da oposição ali na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, vai lá, engrossa o tom contra o presidente da Câmara e depois faz um movimento de afinamento, né? Pedindo desculpa exatamente por causa de ações que logo depois são condenadas pelo presidente da Câmara e que podem dificultar possíveis articulações. Como é que se avalia essa história e que bastidor que você me traz, meu amigo? Sabe o que é grave? O presidente da Câmara dos Deputados dizendo que nós vivemos tempos anormais e já há algum tempo. Não é só uma crise ali interna no Congresso Nacional, mas trata-se de uma crise política e institucional. Existe uma crise institucional. Os poderes não estão se entendendo. O Congresso Nacional está cansado de ver o Supremo Tribunal Federal invadir a sua área e definir ali pontos que deveriam ser definidos no Congresso Nacional. Primeiro bastidor, há no Congresso Nacional um movimento, para aprovar uma emenda à Constituição para aumentar as prerrogativas parlamentares. A ideia que eu já falei aqui, que está sendo alinhavada e que agora ganhou uma força muito grande, é retomar o artigo 53 original da Constituição, que diz o seguinte: o deputado e o senador, depois de diplomado, nem empossado, diplomado, ele só pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável. Ou seja, proíbe prisão de deputado por qualquer outro processo. E mais, um processo contra parlamentar só será aberto se houver a aprovação por maioria absoluta da respectiva casa, ou seja, impossível. Então, proíbe o Supremo Tribunal Federal de abrir processo contra deputado e senador, sem a aprovação dos plenários. Esta é a novidade, esta é a tentativa de restabelecer as prerrogativas parlamentares e a imunidade parlamentar, que hoje é restrita à imunidade de discurso, de fala e de voto. E mesmo assim não estão sendo obedecidos. É o caso, por exemplo, do Van Hatten, que está sendo processado por um discurso no plenário da Câmara dos Deputados. Então, esta é a primeira reação. O PL está esticando a corda há muito tempo, desde a chegada à liderança do Sóstenes. Ele foi colocado ali, é o primeiro líder do PL, do grupo
do ex-presidente Jair Bolsonaro e deu uma nova roupagem na oposição e no PL. Transformou o partido e transformou também o jeito de fazer oposição, muito mais agressivo. O Congresso é assim, é uma disputa de espaço e vou te dizer, quem andou ontem pelo Congresso sentiu a tensão em todos os corredores, o plenário foi até fechado para jornalistas que estão no regimento, têm direito a acesso ao plenário. Isso não poderia acontecer. E o que aconteceria? Eu fiquei sabendo que o PT até avaliou, alguns deputados do PT, de tirar os deputados do PL à força da mesa diretora. Olha o que poderia ter acontecido. Os deputados do PT lutando no plenário da Câmara, fisicamente, contra os deputados do PL. Exato. E o argumento que eu disse ontem aqui, de que se estabelecer como critério de ordem de votação ocupar o plenário, aí o Hugo Mota pautaria o projeto de anistia, hoje os governistas estariam lá, o PSOL, não vai votar e ocupava a mesa diretora, isso não pode acontecer. Então, assim, é um momento tenso que o presidente da Câmara tem que colocar mesmo a sua autoridade. Eu vi ontem, a volta do poder de Arthur Lira. Ele atuou fortemente para a retirada dos deputados do plenário. Não houve promessa. Desde o início eu falava, não houve promessa. O que houve foi um entendimento para a saída, nem o perdão dos processos. Isso vai bater no Conselho de Ética. E tem que ser, Não pode ser normal o uso da força, exatamente onde se prega a palavra. Exatamente, Zé Maria Trindade. E o que me chamou a atenção na fala do presidente da Câmara, Hugo Mota, foi isso aqui, ó. O que aconteceu aqui não foi bom. O que aconteceu, a obstrução, não fez bem a esta casa. A oposição tem todo o direito de se manifestar, mas dentro do nosso regimento. Alan Gani. Pois é, foi uma obstrução física, além da obstrução das matérias, prometidas aí pela oposição. Agora, me parece que o presidente da Câmara dos Deputados tem sido bastante omisso. Inclusive, o bombeiro para apaziguar essa situação foi Arthur Lira. E aparentemente ele costurou acordos com as lideranças do PSD, do União, do PP, do Novo, ou enfim, do Centrão mais a oposição ali, para justamente colocar em votação a anistia e também o projeto que tira o foro privilegiado dos parlamentares, dos senadores e dos deputados. Quem imaginou um dia que deputados e senadores quisessem ser julgados pela justiça comum? Mas quem tem exercido talvez o poder de fato, a presidência informal da Câmara dos Deputados é ainda o todo-poderoso Arthur Lira. Como é que você avalia, Bruno Moza, essa necessidade de atuação de Arthur Lira? Isso demonstra certa fraqueza de articulação do presidente da Câmara atual, Hugo Mota. E você avalia também que Hugo Mota contratou essa crise ao fazer promessas que talvez ele soubesse que não poderia cumprir lá na frente, com o PL e a oposição, tendo atendido também a pedidos dos governistas, porque a demanda deles é completamente diferente. Pois é, o jogo político mexendo forte aqui, A gente vivenciando história no Brasil. Vale lembrar que essa obstrução física, boa forma como o Alan colocou, não é a primeira vez. Ocorreram outras vezes também, inclusive com aqueles que hoje estão condenando essa obstrução atual que nós vivemos. Gleisi Hoffmann teve uma, acho que do Lula livre, algumas coisas que nós vivemos nos últimos tempos que hoje quem critica esteve lá sentado também na cadeira do presidente dizendo que não faria qualquer tipo de votação. Então isso mostra, deixando de lado a ideologia de todo mundo, mostra que o Brasil realmente está passando por uma situação institucional complicadíssima. Ou seja, há uma severa crise que isso respinga em tudo. O ambiente para negócios, ontem o Zé Maria mencionou que eu tendo a falar, obviamente, da iniciativa privada, que é o mundo que eu conheço, de fato, sim. Estamos sentindo isso na iniciativa privada. E independente de ideologia, está um ambiente hostil para fazer negócio, taxa de juros alta, produtividade que não cresce, escassez de mão de obra, porque grande parte das pessoas não querem sair de um Bolsa Família e ser contratado. Enfim, ou seja, nós vivemos um ambiente em que isso respinga na vida dos mais
pobres. Toda essa politicagem que nós estamos vendo lá respinga no dia a dia do brasileiro, por mais que cada um queira deixar separada a política da vida do dia a dia do brasileiro. Então, o que nós vimos aqui mostra que ao você, ou ao Hugo Mota, prometer coisas de campanha, quando a temperatura subiu, se ele não cumpre, a pressão chega. Hoje, com a informação na mão das pessoas descentralizada, prometer alguma coisa, quando a temperatura sobe, é difícil conseguir pressionar. Então, eu acho que mostra, sim, que Hugo Mota está completamente fragilizado. Ô Piperno, para além de atuação de Hugo Mota, eu quero também ouvir você sobre a atuação da oposição, que vem e, de certa forma, ameaça, olha, se isso não acontecer, nós não vamos desobstruir e nós queremos, sim, anistia, projeto do foro privilegiado, impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Aí, depois da confusão e que, de certa forma, Arthur Lira faz uma articulação e vem Hugo Mota falando grosso depois, aí o líder da oposição vai lá e se desculpa, dizendo que o que ele tinha dito, de que seria obrigatório colocar esses temas para que eles saíssem ali da mesa diretora, que não era bem assim, que o diálogo ia ser mantido com o Hugo Mota. Há um erro também aí nessa comunicação e na maneira como se porta a oposição, porque a partir do momento que você assume uma postura rígida e depois você se desculpa por ela, quer dizer que alguma estratégia falhou no meio do caminho. Ô, Evandro, a truculência covarde foi testemunhada por todo o país durante 2 dias. Tá? Eles entraram lá, né, na base da força e falaram, bom, daqui a gente não sai. Se instalaram indevidamente em um espaço que não era deles. Feriram o regimento, feriram as regras, atingiram mais uma vez a democracia, até porque tem uma coisa, se existe algo com que essa turma não se lixa nem um pouco, é com o respeito às normas democráticas, e foi assim no final de 2022. Muitos deles estavam lá, por exemplo, se confraternizando com a turma dos acampamentos e dando, inclusive, àquelas pessoas esperança de que a normalidade institucional não seria seguida. Aliás, por aqui mesmo, circulavam deputados, circulavam lideranças que... Aliás, teve Eduardo Bolsonaro, para dar nome aos bois, que em uma entrevista, que ele, por 8 vezes, ele disse, se ele tomar posse, se o Lula subir a rampa, se ele for realmente presidente, o tempo todo, colocava isso em dúvida. E, enquanto isso, gente tentando reverter o resultado das urnas pela força lá nos acampamentos. Então, para mim, pelo menos existe um signo de coerência nisso aí, um sinal de coerência nisso. Eles foram truculentos lá atrás e continuam sendo agora. E aí, ao perceber, né, enfim, a rejeição que essa manifestação encontra em grande parte da sociedade, então o líder vai lá, o líder de Sócrates, e candidamente pede desculpas, dizendo que não foi aquela intenção, a coisa não foi bem assim, e que, mais importante, não pactuou nada com o presidente da Câmara. Agora, o presidente da Câmara não pode tergiversar diante, né, desses obstáculos e dessas ameaças. Ele tem que agir, sim, com pulso no cumprimento das regras, da lei e do regimento do parlamento.